A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Vamos tirar uma dúvida aqui, que me fizeram uma pergunta ontem e eu disse que eu responderia no áudio, né? O pastor Alex, ele tem ministério, né? Eu não divulgo placa, meus irmãos. Eu sou de um ministério, eu congrego, eu sou pastor, eu tenho uma igreja que eu dirijo, não é minha, é de Cristo, e Cristo encarregou isso ao meu pastor presidente. O meu pastor presidente se chama Jefferson. Eu me reporto a ele, eu sou pastor, ele é pastor, mas ele é meu pastor presidente, tá? Só tirando a dúvida porque uma pessoa me perguntou isso e eu estou respondendo. O nome do ministério é Igreja Pentecostal, a Casa do Senhor. Esse ministério fica na cidade de Poá, amém? Igreja Pentecostal, a Casa do Senhor. Esse ministério fica na cidade de Poá, onde temos duas congregações, a nossa sede e a igreja que eu dirijo. Amém, meus irmãos? Bom, respondida a pergunta. Hoje é o último áudio, último estudo sobre pregadores pela cifra ou pela safra. Terminando esse estudo, vou reforçar aqui e vou falar no final. Começaremos amanhã o estudo do Apocalipse. Vou falar um pouquinho dele antes que eu entre na mensagem. Irmãos, o Apocalipse, para mim trazer um estudo do Apocalipse aqui, eu levaria mais de um mês. Tá entendendo? Muitos diriam que seria bom, mas outros achariam que isso é meio cansativo. Um assunto só sobre isso, né? E eu não vou entrar em muitos detalhes, por quê? Porque eu amo o Apocalipse e eu vou me entreter há mais de um mês. Então, eu tenho as minhas apostilas e eu estou aberto para palestras ou ensinamentos. Pastor, eu gostaria de 3 dias de Apocalipse na minha igreja. Eu vou na sua igreja e dou uma palestra sobre Apocalipse. Mas não dá de maneira nenhuma, só se uma igreja for perto, que dá para mim fazer esse estudo mais de um mês, né? Mas não dá de maneira nenhuma, nos áudios, trazer um estudo profundo sobre o Apocalipse. Então, o que eu fiz? As perguntas mais complicadinhas, as perguntas mais aguçadas, eu montei uma pequena apostila e vou trazer a você. Você vai saber profundamente muita coisa. Te prepara. Eu convido a você para se preparar. E se você conhece alguém que quer receber o cafezinho com Jesus para aproveitar esse estudo do Apocalipse, no final eu estarei dando o número aonde eles podem adicionar para receber o estudo que começa amanhã. Já fiz a minha propaganda do estudo que eu quero você aprender na palavra de Deus. Ora, o Cafezinho com Jesus é uma grande escola. E você, está matriculado? Vamos lá? Meus amados irmãos, estamos aqui no nosso último estudo, pregadores pela cifra ou pela safra, baseado em Miqueias 3:11, onde fala de pessoas que fazem as coisas por interesses, né? E ontem nós falamos um pouquinho sobre a ordem de Jesus de fazer a obra e não cobrar nada, né? Então eu quero que hoje você abra a sua Bíblia aí, ó, e seja como Paulo ensinou. Paulo ensinou, e eu vou ler 3 versículos que vai nos ensinar como Paulo falou. Filipenses 4, do 1 ao 13, olha só. Vamos lá. Carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses fica depois de Efésios. Filipenses fica depois de Efésios. Decorou? Eu vou te dar uma pequena pincelada aqui, ó, de uma lição. Olha só, para você que está aprendendo agora. O Novo Testamento, ele vem assim, ó, até Filipenses ele vai vir assim, ó. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Mateus, Marcos, Lucas e João. É nessa sequência. Primeiro vem Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é os 4 primeiros evangelhos. Depois vem os Atos dos Apóstolos. Aí, quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o evangelista Lucas, tá? Lucas escreveu o evangelho que carrega seu nome e também Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, vai vir a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos. Então vai vir Romanos,
Primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios. Por isso que tem 1 Coríntios, 2 Coríntios, tá entendendo? Porque é a primeira carta e a segunda carta que Paulo enviou para essa igreja, né? Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos, Romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois vai vir a primeira carta, não, a única carta que ele mandou para os Gálatas, né? Ele mandou essa carta para os Gálatas. Depois ele mandou uma carta para o povo de Efésios, né? A igreja que estava em Efésio. Depois que ele mandou essa carta para a igreja que estava em Efésios, você vai encontrar a carta que ele mandou para os Filipenses. Tá entendendo? Tá passando um avião aqui agora. Escuta ele aí, ó. Olha só. Bom, a gente escolhe o horário de pregar, mas às vezes não imagina o horário que vai passar um avião, né? A gente não tem essa rota deles. Então, olha só. Desculpa, você já entendeu aí, né? Vamos lá para o nosso versículo. Filipenses capítulo 4. Do 11 ao 13 está escrito dessa maneira. Olha só. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que forte. Já aprendi a me contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Instruído por quem? Pelo Espírito Santo. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha aí que forte, né? Ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele. O Espírito Santo fortalece ele. Então, Paulo mostrou que ele pode ter, meus irmãos, necessidade. Mas não é que eu, por ter necessidade, que eu vou começar a cobrar. Olha, meu irmão, para me pregar na sua igreja é tanto, porque eu preciso comer e beber. Peraí, calma lá, calma lá, calma lá. Você pode viver pela obra, sim. É justo. É bíblico. Mas você não pode esbanjar. Tá entendendo? Pô, quanto é que custa um salário de um pastor hoje? Ah, tá, vamos dizer que é um salário mínimo para ele fazer a obra. Tá. Aí você vai escutar um pastor que foi numa rede de televisão... Desculpa. E ele foi falar lá que cada pastor da igreja dele ganha, não sei, 3, 5, 7 mil. Irmãos, quem é que não quer ganhar um salário desse? Não pode esbanjar um salário assim. Aí todos os pastores vai achar que tem que ganhar isso. Aí o que ele faz? Ele pega a base naquele pastor e numa igrejinha pequenininha, a igrejinha levanta 10 mil reais de ofertas e dízimo. Ele pega 7 mil só para ele. Não, esse é o meu salário, o restante a igreja se vira. Totalmente errado, tá? Isso está totalmente errado. Então nós já aprendemos que temos que se contentar com o que temos, certo? Primeiro você tem que se contentar com o que você tem. Deus é a providência do pregador. Grava essa palavra, posta no Facebook, manda para todo mundo. Deus é a providência do pregador. Não é a ovelha, não. Deus pode usar a ovelha para te abençoar, mas é Deus que é a providência. Então você não se encarrega, não peça para ele, para a ovelha, peça para Deus. É Deus que é a providência do pregador. Vou repetir. Deus é a providência do pregador. Amém? 1 Timóteo. Agora vamos lá um pouquinho mais para frente. Se fala primeira é porque foi 2 cartas, né, para Timóteo. Timóteo estava numa igreja e Paulo mandou a sua primeira carta e depois mandou a segunda carta, né? A primeira carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 6, versos 7 e 8, está dizendo assim, ó. Porque nada trouxemos para este mundo. Escuta o que eu estou falando. Versículo 7 do capítulo 6, de 1 Timóteo. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, sejamos com isso contentes. Eu vou ler de novo. Meu Deus, eu vou tomar cada pedrada, mas não tem problema. Olha só. Capítulo 6, versículo 7 e 8. Porque nada trouxemos para esse mundo. Alguém trouxe alguma coisa para esse mundo? Nada. E é manifesto que nada podemos levar. Ah, é? Casa, carro, luxo, fama. Tem como você levar? Não. Versículo 8. Tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. É o que nos basta. Sustento e o que nos vestimos. Eu estava um ano passado, meus irmãos, no comecinho do ano pensando, Senhor, eu tenho poucos ternos, né, para me viajar, para me pregar. Eu também tenho um pouquinho de vaidade, não quero ficar pregando sempre com o mesmo terno. Não que eu quero trocar sempre. Deus usou uma irmã e falou assim, olha, Deus vai visitar o seu guarda-roupa.
Viajei para Santa Catarina. Chegando lá, meus irmãos, eu fui com uma mala e voltei com 6 malas. Eles estão me ouvindo. Eles podem me desmentir se eu estiver falando aqui. E isso porque eu não quis passar na casa de alguns irmãos que me amaram de tal forma que queriam me abençoar. Olha, eu quero te dar um terno, eu quero te dar isso, aquele outro. Irmãos, eu tive que fugir porque não dava para trazer mais malas. Mas eu fui com uma mala e voltei com 6. Eu falei com alguém? Eu pedi para eles? Eu falei com Deus. Deus é a providência do pregador. Deus tocou, eles nem sabiam. Deus tocou no coração deles. Ou aquela profecia que a irmã me passou aqui em São Paulo, eu fui receber ela em Santa Catarina. Hoje eu vou pregar em vários lugares, eu consigo trocar de ternos, né? Isso se chama bênção divina. Entendeu? Então, tendo o que comer e com o que vestir, tenho que ficar contente com isso. Porque somos nova criatura. Somos diferentes. Nós somos 2 Coríntios 2,17. Quer ver? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 2. E o verso 17 diz assim, ó. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Olha que tema forte para pregadores aí, ó. Nós não somos falsificadores. Nós não somos falsificadores da palavra. Eu não sou, você não é. Não vivemos pela safra, e sim pela cifra. Não vivemos pela cifra, mas sim pela safra. Tá entendendo? Acabei trocando aqui. Nós não vivemos pela cifra. Tá entendendo? Eu vou repetir. Nós não vivemos pela cifra. Não pregamos pela cifra de receber algo em troca. É Deus que é a providência do pregador. Mas nós vivemos pela safra. A colheita. Ganhar almas. Fazer com que pessoas se alimentem cada vez mais da palavra do Senhor. Amém?